Uma das nossas principais perguntas, o que é chamado? Ou melhor, será que eu tenho um chamado? Você vai descobrir que Deus ele cria tudo com intenção. Ou seja, tudo que Deus cria é com propósito. A palavra vai abrir a tua visão, vai te trazer o entendimento do que Deus espera de você. Até porque se Deus cria você com uma intenção e você está fora dessa intenção, bem, é necessário ajustar a nossa vida, não é verdade? Começamos então no livro de Gênesis. Se você for lembrar, a criação demonstra um princípio de Deus, ou seja, que Deus cria tudo com propósito. Você vai ver que no início Deus criou os céus e a terra, ele vai dando algumas ordens àquilo que era um caos, e a cada ordem que Deus dá, ele vai gerando um propósito. Se você for reparar, no início de tudo ele vai falar assim: haja luz, e houve luz. E depois, no segundo dia, haja separação entre água e águas, ou seja, entre os céus e as águas. No terceiro dia ele vai dizer que haja uma porção de terra seca. Então, separando as águas e abrindo uma porção terrestre, vamos colocar assim. E a gente fala assim, mas por que Deus faz as coisas dessa forma? E repara que ao término de cada dia, a palavra vai dizer: e viu Deus que aquilo era bom. Na prática, o que está querendo ser dito é: e viu Deus que aquilo tinha propósito. No quarto dia, você vai ver que os links começam a acontecer. Lembra? Haja luz. Depois, no segundo dia, haja separação, águas e céus. Terceiro dia, que haja uma porção de terra seca. E aí, do quarto dia em diante, você vai ver os propósitos se cumprindo. Se no primeiro dia Deus mandou haver luz, no quarto dia haja as estrelas e os luminares. Ou seja, você vai reparar que primeiro ele criou o ambiente e depois aquilo que trazia o propósito final para aquele ambiente. Não me pergunte nesse primeiro momento por que Deus primeiro criou a luz e depois as estrelas. Então, mas é só para que você entenda que primeiro o ambiente existe e depois Deus coloca alguém ou algo para trazer propósito. Depois, lembra? Águas e céus separados. No quinto dia, ele cria habitantes para as águas e habitantes para os céus. Para quê? Para trazer propósito. No sexto dia, depois de tudo criado, cria a própria relva, começa a crescer, começa a dar ordem para que haja animais criados por meio da terra, deu ordem à terra para que criasse os animais. Depois de tudo criado, Deus cria o homem. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Para quê? Para dar propósito a tudo aquilo que ele havia criado. Então, você repara o seguinte: o ambiente é criado e depois Deus aplica algo para trazer propósito àquele ambiente. Então, sim, meu irmão, sim, minha irmã, você foi criado para um propósito muito bem específico. Porém, a gente vai caminhar um pouco na palavra e entender o seguinte: hoje nós somos regidos por algumas ordens do Senhor. O Senhor Jesus, antes de ser elevado às alturas, ele deixou uma ordem para os seus discípulos. E se você é discípulo de Cristo, você carrega consigo essa ordem. Essa ordem é o seguinte: ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os todas as coisas que vos tenho pregado, vos tenho ensinado. Ou seja, existe uma ordem para os discípulos, para os filhos de Deus. Ide e pregai o evangelho. Façam discípulos, ensinem a verdade. Então a gente começa do pressuposto, melhor, a gente começa de uma certeza. Todos nós temos um chamado, mas existe um chamado que é coletivo. Vamos lá? Existe um chamado que é coletivo. Qual é o chamado coletivo? Eu e você devemos pregar o evangelho. Não importa a sua individualidade nesse primeiro momento. Todos nós devemos pregar o evangelho. Então, pastor, significa que a gente tem que arrumar as malas agora, partir para outro país, evangelizar as nações que não foram alcançadas? Não especificamente que eu estou dizendo isso. Até porque existem pessoas chamadas especificamente, guarda um pouquinho isso, chamadas especificamente para isso. Mas o nosso chamado coletivo, quando o Senhor fala, ide, ele está falando o seguinte: por onde vocês forem, preguem o evangelho. Façam discípulos, ensinem a verdade.
Então, antes de você pensar num chamado individual, pergunte-se se você está inserido nesse propósito coletivo. Até porque tudo isso passa a fazer um sentido. Quando a nossa vida é aplicada coletivamente, ou seja, você precisa estar inserido em um propósito coletivo para que assim obedeçamos ao Senhor. Então, por onde você for, pregue o evangelho. Esse é o chamado coletivo. Pregar como? Então eu tenho que abandonar o meu setor de trabalho, pegar a minha Bíblia e abrir no horário de expediente ou interromper a aula da minha faculdade. E não é isso. Por onde você for, pregue o evangelho. Primeiro com a sua vida. Se necessário for, use palavras. O que eu estou querendo dizer é que o teu testemunho de transformação precisa ser difundido por onde você for. As pessoas realmente precisam ser impactadas com aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. E isso é o nosso principal chamado em termos coletivos. Olharem para a nossa vida e perceberem algo de diferente. E esse algo de diferente ser questionado e nós, nesse momento, trazermos a palavra como a razão da nossa transformação, o sacrifício de Cristo pela nossa vida. E por isso nós somos impulsionados a pregar essa palavra que transforma vidas. Então esse é o chamado coletivo, esse é o chamado em termos gerais. Todos nós temos essa ordem. E eu vejo pessoas romantizando muito. Quando Deus me falar o que eu preciso fazer, eu vou passar a fazer. Se você ainda não descobriu qual é o seu chamado, se ainda não foi revelado qual é o seu propósito ou o seu chamado individual, um coletivo já foi revelado. Deus não vai falar de novo, já está falado. E eu, de alguma forma, estou sendo usado para a sua vida. Já está escrito. Mateus capítulo 28, a grande comissão. Pregue o evangelho onde você for, ou seja, seja um representante, um pequeno Cristo onde você estiver. Mas eu sei que você me aguentou até agora para saber, pastor, mas e o propósito individual? O que é chamado individual? Vamos lá? Então, chamado individual eu vou dividir em 3 palavras. O chamado individual é um tempo, uma pessoa e um lugar. Essa tríade precisa estar composta a todo instante. Então, há um tempo específico, para um lugar específico e uma pessoa específica. A gente precisa compreender e acreditar de verdade que Deus nos chamou para um tempo, para um lugar, e nós somos essa pessoa que vamos trazer propósito a esse ambiente. Lembra do que nós falamos lá do livro de Gênesis? Você vai reparar que hoje nós vamos ouvir muito esse tipo de palavra. Fulano é ungido de Deus. Nós temos unção. Busque a unção de Deus. Aí a pergunta é, para quê? Para que nós queremos essa tal unção? E aí você vai reparar, vai entender que essa unção é para que se manifeste o tal propósito ou o tal chamado. Isaías, no capítulo 61, é uma predição do Messias. O texto vai falar o seguinte: e ele me ungiu, para pregar boas novas aos quebrantados, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Opa, ele me ungiu para, ou seja, toda unção, toda capacitação leva a uma razão, a um propósito, a um chamado. Não é diferente com você. Há uma capacitação da parte de Deus para que uma missão específica pela sua vida seja cumprida. E aí a gente vai descobrir que nós não somos iguais nos nossos chamados individuais, já que eles são individuais. Nós fomos chamados para áreas diferentes, tempos diferentes, lugares diferentes, mas somos conectados em uma palavra. O chamado coletivo é manifesto através de mini chamados individuais. Quando nós entendemos, eu como pastor estou aqui ensinando a palavra para você, mas você pegando essa palavra e difundindo para alguém, bem, estamos conectados na mesma palavra, mas cada um cumprindo o seu propósito individual, seu chamado individual. Então, nesse primeiro momento, nesse vídeo, eu quero esclarecer isso. Um tempo, uma pessoa e um lugar. Nós vamos descobrir no nosso próximo vídeo que cada um de nós recebemos um ministério da parte de Deus, dons espirituais específicos, e é importante você saber quais são os que você carrega. Dons espirituais, e isso tudo se manifesta de uma forma
específica também. Então, você vai perceber que Davi foi chamado por um tempo, Moisés foi chamado por um tempo com uma missão, e Deus sempre revelou isso. Abraão foi chamado para algo. Então, é muito mais do que a função que você exerce na igreja, muito mais do que o título que nós carregamos antes do nosso nome, Pastor Felipe. Tem algo que se manifesta além das quatro paredes de um prédio, de um templo. E é isso que você precisa entender. Na verdade, é isso que você precisa descobrir para que a tua existência, a tua razão de existir, a intenção com que Deus te criou, seja realmente manifesta na tua vida. Mas, irmãos, a minha intenção é gravar toda uma série falando sobre chamado. E eu vou contar um segredo para você. Esse é o tema, é um dos temas que eu mais amo em falar. Ajudar pessoas para abrir os olhos quanto ao seu chamado. O próximo vídeo, a minha intenção, se assim o Senhor permitir, é falar sobre dons ministeriais, ou seja, ministérios, dons espirituais, enfim, as manifestações. Fica com a gente, se inscreve no canal, que Deus possa já ter te disparado um gatilho no teu coração e falado assim, é tempo de nós nos posicionarmos no Senhor. Tem coisas esperando para que você faça, para que você seja. Então é tempo de descobrir isso, tá bom? Até a próxima, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.